começar, a Filipa pôs o meu nome em primeiro lugar no programa e, portanto, são apenas umas pequenas palavras. O Dr. Rivo, que vai falar a seguir a mim, tem que sair com urgência depois e, portanto, eu, tendo conhecimento desse processo, reduzi as minhas palavras num terço. E, portanto, porque eu gosto de falar e falo, etc. Bom, pronto, mas não queria deixar de fazer estas palavras iniciais em que, acima de tudo, são os agradecimentos. E, portanto, como Presidente da Direção, cabe-me agradecer ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, Dr. Rui Ivo, a sua presença, a sua amizade e todo o apoio que o Infarmed nos deu na preparação desta conferência. Conheço o Dr. Rui Ivo há muitos anos, se virem as fotografias ali fora, o Dr. Rui Ivo é uma pessoa muito relevante no espaço nacional. Na altura do Covid entrava-nos em casa todos os dias, quase, não é? E, portanto, muito obrigado por toda a sua intervenção em termos da área da saúde. Agradeço igualmente ao Sr. Vogal do Conselho de Administração da SPMS, Dr. Nuno Costa, a disponibilidade para estar connosco partilhando o esforço e o caminho que a SPMS tem e está a percorrer neste programa do Espaço Europeu dos Dados à Saúde em Portugal. O Dr. Nuno Costa, que eu tenho também a felicidade de o conhecer já há alguns anos, e neste momento está a coordenar os serviços partilhados do Ministério da Saúde. E, portanto, com todos os desafios que esta entidade tem entre mãos, vai ter, e eu nem sei como é que ele dorme. Se quisermos perguntar, nem faço a mínima ideia. E, portanto, só tenho que agradecer ter encontrado um bocadinho na sua agenda, entre as várias viagens que eu sei que anda por aí a fazer, para estar aqui connosco. É muito importante, porque este tema da implementação do Espaço Europeu dos Dados em Saúde é extremamente crítico e, portanto, a SPMS está envolvida neste projeto. Agradeço à professora doutora Filipa Fisch, como vogal da direção da APDSI, com a coordenação da temática da saúde, todo o entusiasmo e empenho que colocou, quer na concepção, no desenho e na própria organização e implementação desta conferência. Portanto, em articulação com o nosso secretariado, conseguiram pôr esta conferência em pé. Agradeço aos convidados do painel a disponibilidade para estarem aqui numa iniciativa da sociedade civil, integrando atores do setor público, privado e social, onde o tema é de elevada complexidade e de amplitude europeia, e onde Portugal está em conjunto com os outros Estados-membros a atuar e contribuir para, e estes são os objetivos que estão expressos nos documentos, para benefício dos cidadãos e da investigação e da inovação no domínio da saúde. E, portanto, esta é uma temática muito delicada, digamos que é a maneira de caracterizar a complexidade e todas as situações que vão surgir em todos os Estados-membros, e neste projeto é exatamente desta maneira. Complexidade, urgência, delicadeza e risco. Não posso deixar de agradecer pessoalmente ao Dr. Júlio Pedro, assessor do Conselho de Administração da ULS de Santa Maria, à doutora Magda Coco, partner da Vieira de Almeida e Associados, ao José Vera, Dr. José Vera, CIO da CUF, à Cristina Vaz de Almeida, professora doutora Cristina Vaz de Almeida, presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia da Saúde, e, por fim, a Alexandra Costa, investigadora do INSA. Portanto, são pessoas que já venho conhecendo há uns anos e que aprecio, agradeço a sua capacidade de, na sua complexidade do dia-a-dia, encontrarem um espaço de estar com a sociedade civil. A APDSI é exatamente uma entidade da sociedade civil. Agradeço aos nossos associados e patrocinadores, faço sempre este agradecimento, o apoio para o nosso funcionamento. Só assim, em colaboração, podemos contribuir para um futuro melhor. Agradeço também a todos vós,
o estarem connosco durante esta manhã e faço votos de uma boa conferência. Sobre a APDSI, relembro apenas que desde 2001 constitui uma plataforma independente, que promove debates, desenvolve estudos, contribui para a formulação de políticas públicas e continua a ter por missão o desenvolvimento de uma sociedade de informação inclusiva, participativa e segura. Aproveito o momento para vos convidar a consultar o nosso site. Temos até ao fim do ano mais uma grande conferência sobre inteligência artificial e formação no Pavilhão do Conhecimento na Semana da Ciência Viva e também a nossa Conferência da Saúde, que está prevista para 16 de dezembro. Convido-vos a consultarem o nosso site. Resta-me agradecer ao Secretariado e ao Corpo Técnico a preparação deste momento. Passo a palavra ao Dr. Rui Ivo neste momento e as folhas e o que eu queria dizer, em síntese, muita síntese, é exatamente isto. Agradecer e dizer que nós estamos aqui para trabalhar enquanto sociedade civil com todos os espaços públicos, privados e do setor social para trazer espaços de debate, de conhecimento para todos. É a promoção da sociedade da informação. Muito bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos. Eu gostava de começar por cumprimentar a professora Helena Monteiro e de agradecer o convite para estar aqui nesta sessão da APDSI, agradecer obviamente também à professora Filipa Fisch que me contactou também para este evento e evidentemente também o cumprimento ao Nuno Costa. Enfim, nós hoje até, como a professora Helena dizia que ele não dormia, já tem outros que também dormem pouco, e começámos realmente a trocar mensagens ainda antes das 7 horas, portanto 6 e tal da manhã, por causa da razão de eu me ausentar aqui esta manhã, porque tenho que estar agora na Comissão de Saúde daqui a pouco para prestar esclarecimento sobre um dispositivo médico, bombas de insulina. Mas dizer-vos que é com muito gosto que estou aqui nesta iniciativa da APDSI, não é a primeira, portanto é sempre com gosto que me associo e também saudar sempre o entusiasmo que a professora Helena Monteiro põe neste trabalho e a forma como nos também envolve e como disse, tenho tido o gosto já de colaborar em vários outros eventos e até noutras atividades com a professora Helena Monteiro e com a APDSI e, portanto, tenho muito gosto em estar aqui e partilhar convosco também algumas reflexões a propósito desta temática. Saúde, evidentemente, também todos os participantes na mesa redonda que se vai seguir, que já foi referida, e todos os que estão aqui, e é também com gosto que o Infarmed pode apoiar neste espaço, que vamos depois tê-lo aqui durante alguns meses indisponível, porque estamos a tentar fazer aqui obras que tardam por dificuldades da mecânica contratual, mas aqui o Nuno Costa, mais do que eu, conhece bem essa matéria, eu só tenho que apanhar algumas vezes, ele é mais frequente. Bem, hoje o que eu gostaria de partilhar convosco era um pouco alguma reflexão sobre a temática que a APDSI colocou, o Espaço Europeu de Dados em Saúde, e também aqui, no fundo, a relação com o Infarmed, que é uma relação que não é exclusiva do Infarmed, é relacionada com todas as várias áreas, mas há efetivamente aqui um contexto que todos conhecemos dos desafios que se colocam com os dados em saúde. Nós hoje temos realmente muita informação que é importante que nós a possamos utilizar para tomar melhores decisões, para fundamentar melhor as nossas decisões. Há também novas ferramentas que estamos a ter, já foram aqui mencionadas algumas, portanto devemos também fazer uso delas em relação a estes dados. Temos possibilidade realmente de gerar mais evidência para apoiar as nossas decisões e depois temos também de nos preparar para as questões que advêm de tudo isto, porque também coloca, de facto, aqui vários desafios e vão seguramente ser debatidos no painel daqui a pouco, que têm a ver com questões de natureza ética, natureza jurídica, clínica, enfim, tecnológica. Há aqui várias questões agora que se entrecruzam e que são extremamente complexas, ainda assim que não nos devemos, digamos, limitar por essas razões para não podermos progredir e aí, em alguns aspectos, até é importante ver que a Europa nem sempre está, enfim, agora, em algumas áreas, não sempre está na linha da frente, até penso que aqui até está
com algumas outras matérias. Há inúmeras fontes de dados, às vezes até se fala delas como sendo quase, enfim, inquestionáveis, mas infelizmente não são totalmente inquestionáveis, mas há muitas fontes de dados que nós, de facto, temos que olhar para elas, temos que as utilizar, temos que fazer uso delas. O assunto que eu vou tratar é até um exemplo, porque no fundo estamos a falar de um sistema relativamente ao qual nós não sabemos as razões dos problemas que tem dado, mas que tem a ver com tudo isto, porque na realidade eu tenho um sistema que monitoriza dados, que transmite dados, que vai dar ordens com base naqueles dados, e aparentemente as ordens que estão a ser dadas não estão a ser dadas de acordo com a base dos dados que estariam subjacentes a essas ordens que o sistema iria dar. Portanto, na prática, aqui mandar ou não mandar administrar insulina, e como sabem, estamos perante um exemplo até paradigmático, porque não é propriamente algo de sumenos importância, antes pelo contrário, pode impactar aqui com a nossa vida. Mas, portanto, há todo um conjunto de fontes, de sistemas, registros clínicos, registros de doentes, estudos de investigação, enfim, a informação também nas redes sociais, portanto, todo um conjunto de dados que nós hoje nos podemos correr para utilizar. As utilizações também não vou detalhar, mas também são inúmeras. É evidente que há algumas mais relacionadas com a área de intervenção do Infarmed, outras menos, irão começar a ser faladas, mas aqui na área, de facto, do Infarmed, eu podia aqui salientar aqui pelo menos 3, as questões na área do diagnóstico, também as questões na área da medicina de precisão e também tudo aquilo que possa estar subjacente à investigação e desenvolvimento, porque, de facto, é possível, com esta utilização mais eficiente dos dados, nós podemos também ter uma maior eficiência no desenvolvimento, seja até de novos fármacos, seja de aperfeiçoar esses mesmos fármacos. Há um conjunto de desenvolvimentos que estão em curso no sentido de concretizar melhor este contexto. Só sinalizar aqui dois grandes blocos de áreas onde o Infarmed intervém, portanto, que estão aqui uma vez melhor que a outra, que está numa cor mais clara, mas que no fundo tem a ver aqui com aquilo que eu podia chamar as duas grandes áreas de intervenção do Infarmed. Uma que está relacionada com a entrada de medicamentos no mercado. Aqui estou a falar de medicamentos, mas também podia falar de dispositivos médicos, ainda que o sistema seja de facto diferente, mas, portanto, que é um sistema eminentemente europeu, portanto, é um sistema que hoje está partilhado entre a Agência Europeia de Medicamentos e as autoridades dos 27 Estados-membros, mais dos 3 países do Espaço Económico Europeu, que estão ali sinalizados do lado direito. Portanto, esta é a parte regulamentar, é um bloco importante onde se está a trabalhar bastante já. E depois temos agora uma outra área que talvez esteja numa fase diferente de desenvolvimento, que está ali sinalizada por este mapa, Heads of HTA Agencies Group, que, enfim, que é uma área em que eu estou particularmente envolvido, porque tenho a responsabilidade de presidir esta estrutura atualmente, mas, no fundo, nós vamos estar a utilizar uma avaliação para efeitos de identificar, digamos, a mais-valia das tecnologias de saúde para efeitos de entrada no sistema de saúde. No caso português, para serem ou não serem comparticipadas, para serem ou não serem financiadas. Estas duas áreas vão se ligar cada vez mais, portanto, vão se interpenetrar cada vez mais, e a partir do próximo ano, que é quando entra em vigor este sistema de avaliação de tecnologias, nós vamos ver isso porque vamos ter 2 relatórios de avaliação, um para que o medicamento entre no mercado, portanto, se tem qualidade, segurança e eficácia, e logo a seguir, 90 dias depois, um relatório analítico, passe aqui o pleonasmo, porque não é conclusivo, portanto, o modelo que foi desenhado atualmente não permitiu chegar a esse acordo entre os países, e, portanto, não é um relatório que diga este medicamento tem esta mais-valia face ao outro, mas vai ter uma análise sobre a evidência que foi produzida, e é óbvio que esse relatório, que vai estar muito próximo do outro, portanto, vão ser depois os relatórios que nós, nestes casos, iremos utilizar para tomar as decisões subsequentes, em termos de financiamento ou com participação, conforme os casos. Há já aqui vários desenvolvimentos que são relevantes e que estão a decorrer e que já também tivemos que interagir aqui com a SPMS, subejamente também com a Direção-Geral da Saúde, com a ACSS, que tem a ver com estes processos. Desde logo, evidentemente, agora a criação do Espaço de Dados Europeus, criar aqui uma base clara e
digamos, quase direi, como uma infraestrutura, como um sistema base para tudo. Depois nós temos realmente, criámos, ao nível das agências de medicamentos, portanto, a Agência Europeia com as agências nacionais, as várias agências nacionais, criámos uma estrutura de governação em que temos um comitê, neste caso o Infarmed também tem o gosto de participar, portanto, este HMA e EMA Joint Big Data Steering Group, que no fundo é uma estrutura que procura agregar reflexão e iniciativas nesta área. Ela já se materializou no desenvolvimento de um sistema chamado Darwin EU, que eu já vou falar aqui um pouquinho mais à frente, que ao fim e ao cabo, no fundo, pretende sistematizar a utilização dos dados de vida real ao longo do ciclo de vida do medicamento. No fundo, permitir que haja aqui a preparação destes dados para apoiar o sistema de avaliação de medicamentos a nível europeu. E depois temos agora mais duas áreas aqui que eu também gostava de mencionar. Uma que tem a ver com a disponibilidade, que tem a ver com o facto de nós podermos trabalhar naquilo que tem a ver com a disponibilidade física dos medicamentos, as chamadas faltas e rupturas, que tem aqui dois intervenientes agora, um comitê na EMA, que é o MSSG, Medicines Steering Group, e tem uma iniciativa que é essa Chessman, que no fundo é um trabalho que está a ser feito mais para criar ferramentas relacionadas com a monitorização da disponibilidade a nível europeu. E depois estamos também a trabalhar agora já num outro projeto que é este Real for Reg, e aqui também interagimos com a ESPMS, que é um projeto para nós testarmos metodologias aqui já para a utilização na avaliação de tecnologias de saúde. Portanto, eu de alguma maneira já fui fazendo aqui um pouco este resumo. Portanto, há efetivamente várias potencialidades da utilização dos dados em saúde, seja na parte mais inicial do ciclo de vida do medicamento ou de uma tecnologia, que tem a ver com a sua qualidade, segurança e eficácia, seja para efeitos da sua disponibilidade, seja depois para efeitos de decisão no acesso no âmbito do SNS, e depois também aqui, de facto, dois aspectos muito importantes, que é também permitir-nos uma maior monitorização da utilização. Hoje falamos muito até em acelerar esse acesso, mas é evidente que também para o acelerarmos temos que ter condições de podermos acompanhar depois a sua utilização e monitorizá-lo. Portanto, aqui provavelmente temos aqui um potencial que nos vai ajudar, e também na própria definição de políticas. Claro que há aqui dois impactos que nós também estamos a tentar lidar com eles, que é, por um lado, adaptar as organizações. Portanto, não podemos pensar em tudo isto e continuar, ainda ontem numa reunião que estávamos a discutir, porque há também neste momento uma dificuldade de recursos em toda a Europa para a avaliação de tecnologia de saúde, mas às vezes, por sermos humanos, caímos na tentação de estarmos a discutir o assunto, mas não queremos mexer em nada. Queremos encontrar soluções, mas não queremos alterar nada. Fazemos assim, queremos continuar a fazer assim. Agora vamos inventar pessoas para provavelmente, e eu ontem, enfim, houve 3 ou 4 colegas, eu também disse isso, temos que mudar a forma como estamos a fazer, porque se não fizermos alteração nenhuma, não vou inventar peritos, porque eu não os tenho e não tenho capacidade para os fazer, mesmo com a inteligência artificial ou com as ferramentas que temos, ainda não chegámos lá, e espero que também não cheguemos a esse ponto, para esse efeito. Portanto, mas as organizações têm que se adaptar, têm que estar preparadas para isso, e de facto temos que ter também novos recursos e capacitados para isto. Estamos a trabalhar um pouco também nesse sentido, depois não vou fazer uma referência lá mais à frente. Eu aqui talvez a única questão, enfim, depois falarão sobre este assunto, mas era só salientar que na própria estruturação do European Health Data Space, do Espaço Europeu de Dados em Saúde, para além de todos os objetivos e todos os aspectos que estão inerentes relacionados com as garantias de proteção dos dados, as garantias individuais, que são essenciais, portanto eu não vou estar nem a discutir nem a questionar, mas é também agora o aspecto que é também ser de facto, um sistema que proporcionará base mais sólida para que os reguladores e os policymakers, portanto, os decisores políticos, possam poder ter acesso à informação e ajudar aqui também em objetivos de maior transparência e de maior qualidade na nossa tomada de decisão. Também ainda dizer-vos que
na nossa estratégia das agências europeias. Hoje, na prática, nós não trabalhamos isolados, portanto, somos europeus, portanto, devemos assumir-nos como tal. E, portanto, nós agências, portanto, nós Infarmed e todos os Infarmeds com a agência europeia, portanto, há uma estratégia comum, portanto, há um orientador, um referencial estratégico que nós desenvolvemos. Ele neste momento está em consulta pública, portanto, se tiverem interesse, está ali o link, mas também o encontram no site do Infarmed, em que há 6 áreas de prioridade. A última delas tem a ver com a própria capacitação das agências, as outras são em áreas estratégicas. O Infarmed não coordena esta área, coordena a área da disponibilidade, portanto, a parte das cadeias de distribuição da disponibilidade, portanto, o tópico 5, este é o tópico 2, se não estou em erro, que é precisamente focado nestes objetivos de leveraging data, digitalization and artificial intelligence, para, no fundo, nós podermos criar, de facto, ferramentas para que esta informação e a sua utilização possam fazer parte do nosso trabalho portanto, poderão ver, se tiverem sugestões e queiram contribuir para a consulta, ela está aberta até 30 de novembro, portanto está aqui, como diria alguém em inglês, imenso tempo para se poderem pronunciar. Este é o tal sistema que eu já tinha referido, o Darwin, Data Analysis and Real World Interrogation Network, que no fundo é um sistema que visa, portanto, gerar informação do mundo real para apoiar a tomada de decisões, nomeadamente nos comitês científicos da Agência Europeia de Medicamentos, que no fundo são esses comitês que avaliam os medicamentos pré-mercado e com base na informação que advém dos vários países. Há, de facto, já vários parceiros, não são só as autoridades, há também outras entidades, também há instituições dos sistemas de saúde, também há instituições académicas, portanto, o objetivo é, de facto, congregar essa informação e criar instrumentos para podermos apoiar a nossa tomada de decisões. Este é o Real4Reg, que está sobretudo focado na avaliação de metodologias. Portanto, o objetivo, nós aqui trabalhamos com a SPMS, portanto é um projeto que está financiado de tão poucos países, portanto neste momento, como vem ali, quem lidera é o BfArM. Nós vamos ter o presidente do BfArM aqui na conferência do Infarmed no dia 20 de novembro, no CCB, que nos vai falar um pouco sobre estas matérias, porque eles têm uma grande experiência, estão bastante avançados nestas matérias, e, portanto, este projeto é liderado pela Alemanha, pelo BfArM, pelo Instituto Federal Alemão de Medicamentos e Dispositivos Médicos, e tem depois estes países, a Alemanha, Dinamarca, Finlândia e Portugal, onde, efetivamente, nós estamos, no fundo, a testar como é que, com os dados que temos, o que é que conseguimos fazer e a forma de fazer. Portanto, aqui tivemos, que já discuti isto várias vezes também com o Nuno, aqui tivemos que, e vamos ter que otimizar isto, depois até tinha essa referência no final, porque nós depois temos muitas entidades aqui para conseguir chegar a um resultado. O Infarmed tem que se chamar a SPMS, mas não é só a SPMS, depois a CSS também tem que dar o seu verdicto, a Direção-Geral da Saúde também tem um verdicto, e, portanto, que todos com C, não é? Porque agora há quem o tire, mas ele continua lá muito, muito firme para nos garantir as necessidades. Portanto, isto é preciso nós, quer agora, pensarmos como é que nós vamos fazer também estas automatizações, no sentido de os dados poderem estar disponíveis de uma forma que não seja tão difícil. Também há uma estrutura que também é partilhada a nível europeu, que é este European Network Training Center, ao fim e ao cabo, para criar ações de capacitação nesta área. Não vou aqui detalhar, mas é só para vos dizer também que aí também estamos... finalmente, eu aqui há também uma reflexão, um documento de reflexão que foi aprovado focado diretamente na inteligência artificial, e aqui, efetivamente, se calhar a nível europeu, estamos um pouco mais avançados que os outros territórios do mesmo, digamos, do primeiro mundo, porque aprovou-se realmente esta legislação, o chamado AI Act, que no fundo para regulamentar a utilização da inteligência artificial. Portanto, é bom que exista, porque muitas vezes não existir pode ser
mais nefasto do que o contrário. Portanto, eu julgo que é positivo, e nós aqui também estamos a procurar estabelecer, digamos, orientações para esse efeito. Também está claramente referenciada estas matérias na carta de missão que a Presidente da Comissão Europeia dirigiu ao Comissário designado, enfim, para a semana será ouvido no Parlamento, portanto, se for ele a ser o Comissário em funções, portanto, o Comissário Valéry Lille, sobre esta matéria dos dados, do Espaço Europeu de Dados. Para finalizar, apenas aqui 3 notas ainda no Infarmed. No nosso plano estratégico para os próximos 3 anos, os próximos que inclui este e os 2 seguintes, temos esta matéria como uma área prioritária de incentivar a transformação digital e a melhor utilização dos dados. Estamos já a fazer alguns projetos muito concretos aqui na área da disponibilidade. Temos um piloto que está a ser desenvolvido com a Universidade Nova de Lisboa. Há aqui também algumas iniciativas com a SPMS, nomeadamente nas áreas conexas com a prescrição, vou dizer assim, e haverá com certeza outras que temos que estar aqui completamente articulados. Criámos, entretanto, 2 estruturas, ou 2 núcleos funcionais, um orientado precisamente para a transição digital, transversal à organização, e um segundo virado para a inteligência artificial, para podermos começar a pôr, estamos a tentar pôr também estas ferramentas em processos administrativos ou processos, digamos, de gestão de atividades, de avaliação de medicamentos, como alterações às AIMs, enfim, várias áreas em que estamos a tentar utilizar. Portanto, esta é um pouco a nossa linha. Como eu digo também, aqui depois tem que também haver uma estratégia mais transversal que extravasará a nós e que irá também, com certeza, abranger todo o Ministério da Saúde, ou toda a área da saúde. Agradeço a oportunidade de partilhar estas notas, um pouco se era aqui assim um bocadinho a correr, mas para ainda poder então cumprir a minha outra obrigação, que é ir lá à Assembleia da República, prestar as declarações aos senhores deputados, como é a minha obrigação. Muito obrigado a todos, uma boa sessão de trabalho esta manhã. Bom dia a todos. Já devem ter sentido um distúrbio na força, começo as minhas intervenções assim, sempre que a SPMS entra numa sala, sente-se o distúrbio da força. Hoje aceito o desafio, agradecendo também o convite. É necessário explicar o Espaço Europeu de Dados em Saúde para vocês perceberem a estratégia que nós estamos a adotar nos serviços partilhados do Ministério da Saúde. E aqui o meu objetivo é hoje secar-vos de morte com o regulamento de dados em saúde. Não, não é esse. Okay. Pode a União Europeia obrigar um Estado-membro a vincular-se a um regulamento de dados em saúde? Pergunta. É o regulamento que me vincula? O próprio regulamento de dados do espaço de dados em saúde me vincula? Não, é o Tratado da União Europeia, através do artigo 26 e do artigo 16º, que depois este regulamento traz uma obrigatoriedade de me vincular relativamente a estas medidas. E estes próprios regulamentos, em certa medida, já falam um pouco aquilo que o Dr. Rui Santos Ivo esteve aqui a referir, de certa forma. Se olharmos aqui um bocadinho para a evolução da legislação em matéria, começamos com a utilização segura de produtos físicos, dispositivos médicos, a utilização segura de software, a proteção de dados e cibersegurança e, por último, promover a utilização dos dados em saúde. E é aqui que surge o Espaço Europeu de Dados em Saúde. Em 85 tivemos esta primeira diretiva relativamente à parte da utilização dos dispositivos médicos, e depois em 93 mais uma, em 2001 temos mais uma, que tem a ver estabelecer o Código Comunitário dos Medicamentos para Uso Humano, vai ser substituído para o ano, esta diretiva. Em termos de software, temos aqui o primeiro regulamento em termos de regulação em 2017, software introduzido nos próprios dispositivos médicos. Em 2021, um relativo à avaliação das tecnologias de saúde, um pouco aquilo que o Dr. Rui Santos esteve aqui a falar, e a nova diretiva agora em 2024, esta responsabilidade mais decorrente dos produtos em saúde. Depois temos aqui a proteção de dados e cibersegurança, outro cluster. Em 2016, o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. A diretiva em 2016 sobre as seguranças de redes de informação, a Lei da Cibersegurança e a Lei da Cibersegurança e Resiliência em 2024, que vai ser adotada brevemente e que vai trazer alterações profundas à maneira como nós olhamos para os sistemas de informação e a maneira como nos resguardamos, tendo em consideração que, à medida que vamos cada vez mais avançando
do ponto de vista da digitalização e do tratamento dos dados, cada vez mais as preocupações de cibersegurança nos têm... Pronto, eu não durmo muito à noite, essencialmente por causa dos temas de cibersegurança. Em termos de dados, e vamos à parte mais bonita disto, se agarrássemos em todos os livros alguma vez escritos no mundo e os compactássemos dentro de um espaço físico digital, qual era o espaço que ele ocuparia? 1 petabyte. O ano passado, todos os dados da saúde gerados no mundo inteiro foram 56 petabytes. Só estão a ser aproveitados 2%. Okay. Uma boa parte é lixo. Lixo não quer dizer de ser despropositado. Não está tratado convenientemente. Não tem qualidade de registro suficiente para nós ensinarmos uma máquina a olhar para aqueles dados. O problema da inteligência artificial são 4 níveis, mas nos modelos de machine learning ele aprende também lixo. Okay? E se está a aprender com lixo, o resultado é lixo. É um pouco como educarmos ou não educarmos uma criança e ela depois ser mal comportada, não é? Portanto, ele devolve o que lá encontrar. Okay? E aqui o segredo, relativamente depois à parte do AI, a nossa conversa não vai ser sobre AI, porque é toda uma outra discussão. Hoje. Ok. Está bem, já percebi. É precisamente criar metodologias e matrizes que nos permitam curar esses próprios registros e alterá-los, mas de forma a que não altere o objeto principal do registro inicial, ou seja, não seja um novo registro. Em termos de utilização de dados em saúde, temos agora o Regulamento de 2024, o Espaço Europeu de Dados, tem como base a Lei da Governação de Dados e a Lei de Dados, okay? E tem juntamente o quê? O Regime Geral de Proteção de Dados, facilita o intercâmbio entre dados em saúde, permite a utilização, faz a distinção entre a utilização primária de dados e utilização secundária, depois já vamos ver com detalhe o que é isto, okay? O Espaço Europeu, uso primário de dados, My Health at EU, projeto que nós já estamos já há mais de 5 anos, volta deste projeto, utilização secundária de dados, Health Data at EU. Okay. Utilização primária de dados é o quê? Que categorias? Depois já vamos ver com detalhe. São prescrição eletrónica de medicamentos. Temos ou não temos em Portugal? Check. Dispensa desses medicamentos. Temos ou não temos em Portugal? Check. Imagens. Temos ou não temos em Portugal? Não temos. Quer dizer, temos imagiologia, mas a partilha ainda não temos. Relatórios de laboratórios, já temos só para o setor convencionado. O objetivo é que tem que alargar para tudo. Quando eu digo tudo, é entre hospitais públicos, entre entidades públicas, entre entidades do setor social e entre privados. Todos. Todo o ecossistema aqui para dentro. Okay? Depois temos também aqui, estou a ler esta primeira parte, o relatório de dados tem todos os baseados no registro eletrónico de coisas. E temos o quê? O resumo dos pacientes, o chamado Patient Summary. Já temos na app do SNS 24, já conseguimos meter lá o Patient Summary lá dentro, mas não tenho os dados de onde? Do setor social e do setor privado. Preciso desses dados. Para quê? Para eu, Nuno Costa, eu, doutora Helena Monteiro, ter na minha app todos os meus dados, independentemente do sítio onde eles me foram prestados. Há aqui condições têm que ser garantidas, está bem. O secundário de dados, outra história. O secundário de dados é eu fornecer, através de um ponto único, okay, para dentro daquilo que nós chamamos o broker digital europeu, um conjunto de categorias de dados anonimizados. Para quê? Para promover o quê? A investigação científica, a decisão política, okay, de dados. Mas eu, Nuno Costa, como cidadão, posso dizer, não quero a partilha dos meus dados para utilização secundária. Modelos de opt-out. Eu, a qualquer momento, posso dizer, estou dentro, mas 10 minutos depois posso-me arrepender de estar fora. Agora, imaginem se tivermos 10 milhões a fazer isto. Portanto, já estão a ver, começamos a ter alguns pesadelos aqui, relativamente a isto. Não é? Portanto, felizmente, do ponto de vista do comportamento da população portuguesa, adere bastante à partilha dos dados em saúde, dentro de alguns limites e respeitando o regime geral de proteção de dados, ao contrário de outros povos, de outras nações, especialmente mais os do norte da Europa, são mais reservados quanto à partilha da sua informação. Mais ou menos cerca de 78% dos portugueses concordam em partilhar os dados. Sem problema algum, desde que haja alguma reserva. Concordam em partilhar os dados. Há casos específicos.
para onde é que a discussão está a ir e que nós não vamos adotar essa discussão. Essa discussão, depois, é para comissões de ética. Caso concreto, eu tenho VIH-Sida, mas eu não quero que o meu médico de família saiba. Que ele vai dizer à minha mulher. Quer dizer, não tenho, estamos a ficcionar, não quer dizer, acho eu. Não é? Não quero. Tenho uma doença sexualmente transmissível, não quero que a minha mulher saiba. Então, o meu registro no privado está bloqueado, ou o médico do público não vê. Não é possível. Não podemos entrar. No dia em que entramos por aí, acabou o espaço europeu de dados. Esta discussão é sim, não, ok? Com o direito de sempre me permitir entrar ou sair. Senão, não conseguimos evoluir. Então, o uso primário dos dados é aquele uso que é feito por quem? Dos profissionais de saúde. Posso eu, Nuno Costa, bloquear o acesso de um profissional de saúde para a utilização primária? Posso. Posso dizer assim, eu, Nuno Costa, não quero, quando for ao hospital, que o médico vá ao meu registro de saúde eletrónico e veja o que eu lá tenho. Ele que faça as análises, ele que faça tudo. Mas há uma exceção. Aliás, duas. Se entrar inconsciente ou a minha vida tiver risco de vida. O profissional de saúde tem a capacidade de fazer override à decisão do cidadão, justificando, como é óbvio, porque é que o fez. Então, nós já temos mais algumas coisas para além destes resumos. Temos também o que é também no nosso registro de saúde eletrónico já em Portugal, a vacinação. Okay? E já começam a perceber que nós já temos umas coisas, mas precisamos de outras. Okay? Designadamente a imagem médica. E a imagem médica, depois já vou explicar mais à frente qual é o projeto, não é o relatório da imagem. Também vamos ter o relatório da imagem. Nós queremos também a imagem. Queremos a DICOM da geração da imagem, os dados da imagem. Quer a SPMS os dados de todos os portugueses? Não chegavam 7 petabytes relativamente à imunologia. Queremos as imagens de alguns portugueses para utilização secundária e para a investigação? Sim. Todas as imagens e todos os cortes de uma ressonância magnética? Não. Só alguns. Okay? E é isto que está a ser desenvolvido. Okay. Depois temos aqui, em termos de direitos, direito ao acesso, direito a inserir informação no próprio registro de saúde eletrónico. Chocante, não é? Eu, cidadão, vou lá pôr informação de saúde minha, não é? Mas quem é o Nuno Costa para pôr aqui dados, certo? Mas noutros países faz. É autorizado ao cidadão para colocar lá alergias, por exemplo. É útil. Está bem? Portanto, a utilização dos devices lá fora, os wearables, okay, cada vez mais tem que entrar em consonância com aquilo que o próprio regulamento diz e a possibilidade que um país oferece do ponto de vista de sistemas de informação. Ou seja, eu, Nuno Costa, ser gestor da minha própria saúde, que é coisa que os portugueses demitiram há muito tempo. É de serem gestores da sua própria saúde e aqui me têm, por favor, ajude-me. Não, temos que mudar aqui o paradigma e aqui a literacia em saúde é extremamente importante. Cada vez mais incentivar mais programas relativamente a isto e cada vez conseguir conversar cada vez mais com o cidadão. Senão ele tem uma app, faz download e não percebe como é que funciona. Faz-me lembrar alguns programas que a gente tem ainda no Estado. O senhor já entrou e eu não sou propriamente assim literado em termos digitais e às vezes andamos ali 1h30 a navegar numa plataforma e às tantas acabamos por descobrir que estamos num outro menu qualquer. Não. É necessário dar formação às pessoas, do ponto de vista geral, as aplicações têm que ser fáceis de ser utilizadas, mas do ponto de vista de literacia em saúde. Okay. O direito a restringir o acesso, eu posso a qualquer momento dizer que não dou acesso. Atualmente qualquer médico pode aceder ao nosso RSU, mas tem uma condição. Sabem qual é? O nosso registro de saúde eletrónico único. O médico entra dentro da plataforma, põe os seus credenciais como médico, mas só entra dentro do meu registro depois de lhe dar o token que eu, cidadão, recebo no telemóvel. Já é uma realidade, não é de agora, deste Conselho de Administração da SPMS, já vem no tempo do outro Conselho de Administração. Qual é a novidade agora? É que nós queremos implementar cada vez mais registros dentro deste registro de saúde eletrónico. Portanto, e o cidadão sabe, se estiver em casa, se alguém lhe mexer no registro de saúde eletrónico, vai receber um SMS ou um e-mail a dizer o profissional com o nome tal entrou dentro do seu registro de saúde eletrónico. E isto transmite o quê? Segurança à população de que os seus dados estão a ser supervisionados do ponto de vista de acesso. Okay? A utilização
secundária é o projeto Health Data at EU e prevê estes conjuntos de datasets, não estou aqui todos, são 38 datasets, que os países têm que integrar neste ponto único de dados, okay, de uma forma anonimizada. Há aqui pessoas que já me foram apresentadas hoje, do ponto de vista legal, mais sapientes do que eu, relativamente ao regulamento, a quem não cumpre o regulamento, a coima pode ir até 20 milhões de euros ou 4% do volume de negócios a nível internacional. Ou seja, eu, prestador de dados de saúde, se não entregar os dados neste ponto para estes fins, posso ter um almoço muito caro, no limite, para isto. Como é que nós vamos fornecer estes dados? Antigamente ainda é assim. As universidades precisam de dados também para fazer investigação. Batiam à porta da SPMS, aquilo que o Dr. Rivo descreveu. Pediam dados, nós estudávamos o risco dos dados, fornecíamos os dados num formato digital normal. Okay. Estes dados vão passar a ser entregues em chamadas sandboxes. Não sei se sabem o que é. Vêem os dados, trabalham os dados, mas não conseguem extrair os dados. Ao fim de 6 meses, perdem o acesso. É o que diz a legislação. É possível renovar, okay, com pedido. Okay. E, acima de tudo, uma ferramenta que está a ser criada também de assessment de risco, não só ao nível da RGPD, okay, que os profissionais, os investigadores fazem para esses dados. Ou seja, se tiver um risco elevado, okay, não tem a ver com pagamento de verbas ou transação financeira, tem a ver que, efetivamente, há pedidos que vão ser recusados. Nós tivemos aqui um pedido que era super interessante de uma Câmara Municipal que queria os dados em saúde dos portugueses com o código postal a 7 dígitos. Não posso dar esses dados. E dizia este município, mas eu tenho um encarregado de proteção de dados. Não interessa. É quem fornece é que tem o ónus. Okay? Eu não posso dar os dados do código postal a 7 dígitos para investigação, seja do que for. Okay? E depois há outros dados, da maneira como são manipulados e para o propósito também apresentam riscos. Se eu der os dados de uma população estratificada por idade, quem tem uma prótese primária da ANCA, por código postal a 5 dígitos, toda a gente sabe que em Barrancos é a Dona Joaquina que tem uma prótese da ANCA. Estão a perceber onde é que eu quero chegar? Okay. Temos que ter algumas cautelas relativamente a isto. Não é impossível dar os dados. A maneira como depois são fornecidos tem que ser tratados de maneira que isto não seja possível. Okay. Andando aqui um bocadinho para a frente, avisem, por favor, quando eu estiver a ir a acabar. Temos aqui os direitos de propriedade intelectual e os segredos comerciais, também têm que ser garantidos relativamente a alguma cedência de dados. A proibição do uso dos dados em saúde para utilização secundária são as mais óbvias, não são só tão genéricos, porque o regime geral de proteção de dados é muito mais extenso até propriamente do que aqui está, mas já percebem que, do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, nós temos que estar a salvaguardar que todas estas garantias sejam prestadas ao cidadão de uma forma clara e transparente. Mas, por exemplo, eu fornecer dados ao investigador, e o investigador agarrar nos dados e se tirar a indústria farmacêutica, pode ir até pena de prisão. É o quão drástico isto vai começar a ser, porque se democratizamos, então também responsabilizamos, correto? Portanto, o direito de não participar no tratamento dos dados pessoais de saúde eletrónica para utilização secundária também deve ser assegurado, porque o cidadão posso dizer assim, concordo que os meus dados possam ser utilizados por profissionais de saúde para me tratar, mas não concordo que os meus dados sejam cedidos para utilização secundária no espaço europeu de dados em saúde. É um direito que me assiste. E nós, tecnologicamente, temos que criar o quê? O chamado botanito, que por defeito está a dizer que sim, mas que alguém tem que ir lá, se não concordar, porque não. Agora podemos discutir os meios de entrega deste botão. É na app do SNS 24, no portal do cidadão. Quem não tem as duas coisas, como é que vamos resolver isto? É um formulário? É um papel? Aonde é que o cidadão se deve dirigir? Okay? Ao centro de saúde? À junta de freguesia? Aos balcões do SNS 24? Ainda estamos a estudar isto. Em termos de modelo de governação, o que é que nós temos? Primeira fase, normalização e implementação do espaço europeu, dos registros de saúde, autenticação de conformidade e depois a parte do software e do próprio ambiente de ensaio digital na própria União Europeia. Esta é a normalização em termos de guidelines a nível de software, a nível de troca de informação, os FHIRs, o ICD-10, os SNOMEDs da vida, as codificações todas, por aí fora. A componente de interoperabilidade é a maior batalha do século que a SPMS está a travar.
Porque é aqui que está o verdadeiro desenvolvimento do espaço único de dados europeus. É garantir que os sistemas core da SPMS, a SPMS não tem software para a neurologia, a SPMS não tem software para a cardiologia, o software não tem ainda software para a diabetes, do ponto de vista central. Mas tem a possibilidade de puxar estes registros. Agora, dentro de um ecossistema que comporta mais de 400 fornecedores em Portugal, falar com todos e garantir que todos cumprem a mesma norma, é preciso estabelecer o quê? Regras de interoperabilidade. Okay? Mas têm de ser de tal forma abrangentes, de forma a evitar que algum fique de fora. Porque às vezes as dependências de alguns sistemas em alguns hospitais, o legacy é tão grande, deixar aquele operador de fora é deixar de existir um conjunto de registros num determinado hospital relativamente a um determinado momento. Portanto, demora mais tempo. Já começámos a emitir as primeiras regras, ok? E não se esqueçam de uma coisa, o Regulamento de Dados Europeu é um regulamento de mercado. Essencialmente um regulamento de mercado que visa normalizar o mercado, independentemente de eu ser ator público ou ator privado no mercado. Eu tenho, mesmo como público, tenho que cumprir as mesmas normas que o setor privado está sujeito ao com o mesmo fornecedor de sistemas de informação. Igualzinho. Okay? Para isto, já que o Estado aqui, se quiser resultados mais depressa, tem que fazer o quê? É o que nós estamos a fazer. Investir, apoiar, estimular. Okay? Ou através de fundos, ou através da criação de condições que permitam os outros setores conseguirem chegar mais cedo. Exemplo, está aqui alguém que também nos apoia. A partir do momento que nós passamos a ter as análises clínicas feitas no setor convencionado, quer isto dizer que os resultados vão logo encaminhados para dentro do registro do doente, mas registro estruturado, não é o PDF das análises, é o registro estruturado das análises. 1 mês e meio depois, o número de tickets, que é o apoio na SPMS, aumentou de 2.000 para 6.000 tickets para resolver os problemas. E à medida que nós vamos tentando resolver os tickets, que é problemas de interligação, começamos a perceber grandes laboratórios é fácil, nós criamos as regras, eles adaptam-se, mas depois, isto é um país pequeno, com muitas pequenas e médias empresas. Depois há o laboratório de análise do Sr. Doutor, okay, que é mais pequenino, que não tem a possibilidade, nem sequer financeira, muitas vezes, de adaptar as regras. E aí nós damos 2 passos atrás e vemos quantos é que estão nesta posição e ver se conseguimos nós próprios adaptar-nos para conseguir receber isso. Outros países não têm esta dificuldade. Têm mais dinheiro, são mais ricos, ok? Mas mesmo assim, mesmo sendo Portugal, ainda conseguimos estar à frente que a maior parte dos países europeus relativamente a esta matéria. Esta é a grande batalha. Já vamos ver depois os projetos. Em termos de governação, temos os organismos de acesso a dados da saúde, as autoridades de saúde digitais, e depois temos um chamado relatório bianual que é necessário entregar à Comissão Europeia e o Conselho de Administração deste Espaço Europeu de Dados em Saúde, depois já vão ver isto. Uma das coisas que se tem discutido é, deverá a SPMS ser a autoridade dos dados ou não, em Portugal? A resposta é não. Isto fica já satisfeitos. Ok? Aqueles que andavam a rasgar já as batinas, ai meu Deus! Não. Porque a SPMS também é um provider de software. Eu não posso ser autoridade de dados em saúde quando eu próprio sou um fornecedor. Mas posso ser um organismo de acesso a dados. E vou ser um organismo de acesso a dados. Ou seja, eu vou ser o organismo representante de Portugal dentro do espaço europeu de dados, chamado Ponto Único de Acesso de Dados. Esse eu vou ser. Autoridade. À partida, mas lá está, não creio em bruxas, mas pelaquela das AI, com 98% de certeza não seremos, mas nunca se sabe. Timings. E aqui é que eu começo a ficar um pouco chocado. Isto é para estar concluído até 2031. Todos os países da Europa estão com este calendário, exceto Portugal. Portugal tem um PRR ou faz isto neste espaço, ou então não faz. Então, é uma crítica a mim próprio, atenção. Então, qual é o resultado? Em vez de andarmos a lançar parcerias para a inovação ou diálogos concorrenciais ou concursos públicos com negociação, fazemos concursos públicos. Que servem para quê? Para comprar coisas que já existem. Estas coisas não existem, têm que ser desenvolvidas. Então, qual é a metodologia de desenvolvimento? Para dar apoio, compramos o quê? Cabeças das empresas que nos dão apoio, ok? E trazem toda a sapiência e todo o know-how para dentro da casa da SPMS e nos ajudam a construir isto. Sim, isto não é só feito com os doentes da SPMS. São milhares de doentes de outras empresas que estão a trabalhar neste momento. Então,
do ponto de vista de timings, nós temos até 2030 para os dados secundários em saúde e depois temos aqui até 2026 a utilização primária de dados em saúde totalmente garantida. Explicando isto, temos, em termos de Estados-membros, as autoridades de saúde digitais, informa à Comissão da Identidade, ou seja, eu tenho que dizer Portugal quem é a minha autoridade, okay? E a Comissão depois passa a trabalhar relativamente a isto e depois, lá está, a Autoridade de Saúde Digital deve evitar o quê? Qualquer conflito de interesse. E nós julgamos que, para já, não há condições para serviços partilhados ser autoridade de dados, okay? Porque é um provider de software. Eu não posso ser juiz da minha própria casa. Ou posso adotar um modelo nórdico que é criar um conselho de administração onde uma parte funciona totalmente independente da outra parte e com um conselho de administração com participação colegial da academia e da sociedade e representantes das empresas. Okay? Só assim é que será possível. Esta autoridade tem estes poderes, para além de supervisionar o ponto único de dados, tem este conjunto de funções também. E, do ponto de vista de espaço, cada Estado-membro, então, a última parte do slide que estão a ver aqui, vai designar um ponto de contacto nacional para a saúde digital. E aqui, sim, a CTMS está-se a posicionar para ser este ponto de contacto. Okay? Aliás, já o é de algum tempo para cá. Então, a Autoridade de Saúde Digital o que é que faz? Supervisiona o ponto nacional de contacto de dados, depois tem aquele conjunto de funções. Agora, o modelo mais interessante. Este é o modelo de governação de dados em saúde europeu. Temos aqui o board do espaço de dados em saúde. Vai ter 2 representantes de cada Estado-membro. Cada Estado-membro tem um voto. São coadjuvados por Estados-membros e secretariados. São constituídos subgrupos que vão apoiar no quê? Do ponto de vista técnico e de decisão estratégica. Estes subgrupos, cada um deles vai subdividir em outros grupos porque esta categoria de dados para utilização primária não é estática. Pode aumentar ou pode diminuir. Vão estudar a utilização primária de dados, a utilização secundária de dados e outras utilizações possíveis, do ponto de vista de recomendação. Este espaço europeu de dados em saúde aqui tem um Stakeholders Forum, tem que funcionar com este fórum de stakeholders. Fazem parte do quê? Associações de doentes, pacientes, consumidores, representantes da indústria, investigação, academia, okay? Vão constituir também subgrupos que vão fazer o quê? Consultadoria aqui a esta comissão. A Comissão Europeia, isto é um board à parte, independente, e depois entra aqui a Comissão Europeia, que é o quê? A máquina que está por trás em termos de promoção técnica, legislativa e de fundos para incrementar o espaço, a utilização de dados de saúde primários e secundários na saúde. Este é o modelo de governação dos dados, do qual nenhum Estado-membro pode sair muito fora disto. Temos margem um bocadinho para a direita, para a esquerda, um bocadinho para a direita, mas temos que andar aqui dentro destas faixas. Aqui um bocadinho. Em termos de base legal para o Tratado e Funcionamento da União Europeia, para a parte digital, nós estamos só focados no RGPD, é um ecossistema dantesco e muito interligado e muito intrínseco relativamente àquilo que cada um destes artigos e destes atos nos obrigou a pensar, o que nos torna um pouco mais lentos relativamente à utilização dos dados. Estratégia. Como é óbvio, sem endereço PMS, nós achamos que somos o centro do mundo, não é? Portanto, mas não somos. O que é que nós estamos a criar? Okay? Ao fim e ao cabo, é ter agreements, protocolos de comunicação e integração de dados que são baseados em guidelines internacionais, nós não vamos impor nada que já não exista ou que não venha a ser obrigatório, e obrigar a fazer o quê? Agreements tecnológicos digitais entre prestadores de cuidados de saúde, entre eles próprios, entre eles e nós, dados centrais, okay? E depois nós, com o Export Data Exchange, Portugal é atualmente hoje o país da Europa que mais dados fornece e interoperabiliza com outros países. Portugal já integra informação com 13 países da União Europeia. É o número 1 da Europa. Okay? Acho que está em segundo lugar, tem 6. Okay? Nós já temos mais. Okay? E precisamos de alargar mais. E a parte da integração aqui também
de alguns dos nossos sistemas de informação com o quê? Com aqueles que produzem estes dispositivos médicos e que geram dados. Mas os dados não vêm para dentro dos nossos sistemas por Wi-Fi ou por Bluetooth. Está bem? Os dados são coletados para esses equipamentos, para as próprias plataformas destes suppliers de dispositivos médicos, e esses suppliers de dispositivos médicos são obrigados por lei a fornecer os dados outra vez, de volta para dentro do sistema de informação. Com os dados de quem? Mim, Nuno Costa, quando eu for, imaginem que eu sou diabético, tenho uma bomba de insulina que faz os meus registros automáticos. Essa bomba de insulina, quando o doente pode não ter Wi-Fi em casa, vai à consulta, os dados são extraídos, vão para dentro de uma plataforma. Depois aqui nós não vamos turvar o mercado. O mercado tem algoritmos preditivos, a SPMS não vai entrar nisso. A SPMS quer os dados, não quer os dados para fornecer ao médico no momento da consulta. Escusa, está a perguntar ao doente quantas vezes picou e qual foi. Tem um gráfico à frente. É isto que nós queremos. Só isto. E que é super difícil. Está bem? Mas é só isto. E em termos de regras de interoperabilidade, temos a parte legal, tem que estar em consonância clara, transparente e fazível para todos. A organizacional, ok, não podemos esquecer, para além disto, o Regulamento de Dados Europeu é um instrumento de política pública de saúde, a própria SPMS é um instrumento de política pública de saúde, e do ponto de vista organizacional, cada vez mais é melhor irmos recordando daqueles que estudaram os modelos de Ansel relativamente à governação em rede, porque não é possível governar isto de outra forma que não seja em rede. E o mais fácil, mas difícil de implementar, é a chamada interoperabilidade semântica, garantir que estamos todos a falar da mesma coisa. Okay? Já há catálogos internacionais, a SPMS já desenvolveu um motor que eu considero pessoalmente, e tenho orgulho, brutalmente robusto, capaz de interpretar milhões e milhões e milhões de diferentes codificações e traduzi-la para uma codificação uniforme. Okay? Este foi e é e será sempre um dos maiores desafios. E depois a parte técnica relativamente à disponibilização, quer de infraestrutura, quer de regras para a partilha de dados, correr como? Célere, em segurança e respeitando o RGPD. Okay? O que é que estamos também a implementar aqui, para além da parte semântica? Toda esta parte dos exames sem papel que já estão a ocorrer e que ainda nos estão a dar muitos problemas relativamente à integração, ela já está a acontecer, já temos mais de 200 milhões de resultados de exames laboratoriais partilhados connosco. Outro projeto que já foi lançado, já tem procedimento, chama-se a Plataforma Central de Resultados de Meios Complementares e Diagnósticos. Sim, aqui é que vão aparecer as imagens. Sim, aqui é que vão aparecer os relatórios. Sim, na app do SNS 24 vão ter os vossos relatórios, tal e qual como tem numa outra, qualquer app de um hospital privado. Mas a novidade aqui é independentemente do sítio de onde fizeram os vossos exames. Quer dizer que se eu, cidadão, tenho os meus resultados, eu, quando for ao médico e ele quiser aceder ao meu RS, ele também vai ver. O que é que se está a trabalhar agora no Registro de Saúde Eletrónica? É que isto apareça de uma forma estruturada. Okay? E aqui entra a inteligência artificial. Quais são os maiores diagnósticos que tens dentro do teu RS? Diabetes. Pronto, o médico vai ver, olha, este senhor é diabético. Que exames é que ele fez relacionados com isto? Pronto, eu sei diabetes, deve ter sido isto. E ele, se eu fiz aqueles exames, ele vai mostrar. Outra forma é de ver por ordem cronológica. Também está a ser criado um elevadorzinho. O médico navega no elevador, vai vendo todos os registros que lá estão. E escolhe aqueles que quer. É claro que hoje em dia já não é necessário o médico escolher aquilo que quer. Okay? Temos aqui também outra dor de cabeça, chamado Data Lake. O porquê o Data Lake? O Data Lake vai permitir fazer o quê? A troca dos exames, mesmo que eles não fiquem guardados cá comigo, que eles vão ficar guardados no lugar de origem, e servir de ponto de passagem e de coleta de dados para fazer o quê? Para a entrega no ponto único europeu, mas também disponibilizar os dados através das sandbox para a investigação a partir daqui. Okay. Plataforma de telecuidados, e já vi aqui o Dr. Rafael Franco, que é o rapaz que desenvolve isto, e ele é como o Beetlejuice, fala-se nele 3 vezes, ele aparece e ele está ali no ponto da sala. Está a ser desenvolvida também fortemente para dar apoio cada vez mais, investir cada vez mais nestes cuidados e ser mais um instrumento para os hospitais. A app do SNS 24 já teve agora os desenvolvimentos recentes. O modelo de governação para isto, e reparem que nós estamos mais focados, se olharem aqui em termos de gráficos, mais propriamente nos pontos de partilha de dados, nos pontos de desenvolvimento tecnológico, do que propriamente nós temos aquele frisson de não, nós queremos mandar em tudo. Não, nada disso.
Nós estamos mais preocupados na construção dos dados e da interoperabilidade dos dados e da troca dos dados do que propriamente decidir quem manda no quê. Okay? E eu acho que não tenho mais nada para apresentar para já. A inteligência artificial já percebi que é outra conversa. Okay? Eu espero que com isto tenham tido a oportunidade de ter uma visão, porque não é possível desconectar a estratégia da SPMS daquilo que é a estratégia da Comissão Europeia relativamente ao espaço